.6. Ele é demais. Ele é Bruce Springsteen. Ó. Ele agrada. Ele tem um dom de Deus. O povo ama ele. Ó. Maravilhoso, né? Mas maravilhoso também. Very good. Olha, ele tá falando, olha lá, garotas. E aqui, olha, para o senhor, para a senhora, para todos vocês que agora estão assistindo o melhor programa ao vivo na tarde brasileira, é o programa Bendita Hora, no aniversário do nosso querido Bruce Springsteen e no dia do nosso querido santo, Padre Pio, que não tem para ninguém, tá? Referência para nossos sacerdotes padres. Ah, se nós tivéssemos um pouquinho de Padre Pio, o mundo seria bem diferente, bem melhor. No clima de Bruce e também com a graça de Deus e a bênção do Padre Pio, eu chamo você agora, vamos entregar tudo para o nosso Deus. Vem junto com o Padre agora, vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Muito bem, gente. Hoje, no dia de São Padre Pio, já o Padre vai mostrar todo um trabalho feito pelo Rogério e também os nossos convidados aqui. Mas nós vamos começar por uma convidada, né? A única mulher, junto com Nossa Senhora, que está aqui conosco, né? Ela é produtora, radialista e comunicadora das boas, hein? Não é essas comunicadoras qualquer, não. Essa aqui tem visto já para o céu, hein? Radialista e produtora da Rádio 9 de Julho, co-apresenta o programa Em Sintonia com Fé, das 8 horas da manhã, com o Padre Abério, e juntamente comigo o programa Orando em Família, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Tem a honra de ter aqui Patrícia Diniz. Patinha, ó. E fã do Bruce Springsteen, diga de passagem. Patinha, é uma alegria ter você aqui, viu? Estou feliz e quero aproveitar falando dos padres da Rádio 9 de Julho, mandar um beijo para o Padre Wagner, que estava saindo da rádio. Encontrou, fiquei devendo, vai, para não ficar devendo, Padre. Beijo, Padre Wagner. Ei, Padre Wagner. Grande Padre Wagner. Patinha, é uma alegria ter você aqui. Eu gosto sempre aqui. Gente, ele está vindo aqui pela primeira vez no meu programa. Ele é médico clínico geral. Ele é formado em medicina esportiva e atuação de excelência nas áreas de emagrecimento, tratamento hormonal e menopausa e lipedema. Estou aqui junto com o nosso querido doutor Gutierrez Carvalho. Doutor, que alegria, viu? Muito obrigado pelo Seja convite. muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito competente o doutor Gutierrez. Vamos falar já com assuntos muito importantes com ele. Meu lado esquerdo aqui, ó, ele é advogado, sócio e fundador do Filopov Advogados, formado em Direito com cursos de especialização em diversas áreas do direito, professor acadêmico do curso de ensino CRECONT, que ministra cursos preparatórios de profissionais na área contábil. Eu tenho a honra de trazê-lo aqui, doutor Paulo Filipov. Não tem para ninguém, não. Obrigado. Doutor Paulo, seja bem-vindo, viu? Ele disse. Aí a presença, o convite. Fico honrado de ter, efetivamente, pessoas tão gabaritadas, né? E como o padre deve falar daqui a pouco, aqui nessa mesa só comparece gente bonita e inteligente. Sempre. Sempre. Esse é o critério de corte. E também que temente a Deus, se possível, pra gente ficar todo mundo junto. Perfeito. Tá? E se não for também, a gente tá aqui para orar. Vamos bem. É isso aí, doutor. Seja muito bem-vindo. Eu tenho a honra de ter aqui o autor e diretor
nacional dos filhos espirituais do Padre Pio, missionário e pregador católico, viu, minha gente? Ele atua há 16 anos na evangelização e há 14 como conselheiro e especialista em dependência química, atendendo dependentes químicos e seus familiares. Ó, tenho a honra de trazer aqui meu querido Rogério Melo, autor e diretor nacional, hein? Rogério, seja bem-vindo, para mim é uma honra, Deus abençoe você. Eu que agradeço a oportunidade nesse dia tão especial que todos os grupos aí, os devotos e filhos espirituais de Padre Pio estão celebrando ele, o dia dele hoje. O dia dele. São Padre Pio de Pieltretina. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse trabalho que você fez, Rogério, que conta a vida, carisma e legado do nosso querido São Padre Pio, tá ok? Tá ótimo. Você trouxe uma relíquia aqui também no finalzinho. O que tem nessa relíquia, Rogério? Essa relíquia chegou para o movimento dos filhos espirituais, a qual é o custodiador dessa relíquia, veio do Vicariato de Roma, da Causa dos Santos, chegou no dia 13 de outubro de 2023. São 5 fios de cabelo de São Padre Pio, ex capille. Olha. E essa relíquia ela veio com o objetivo de peregrinar nas 274 dioceses do Brasil. Em 1 ano e 9 meses peregrinando, já passamos em 44 dioceses, norte, sul, leste e oeste desse nosso Brasil. Que maravilha, que bênção. Eu espero muito que ela esteja esses fiozinhos de cabelo dele na minha paróquia também. Logo, logo. Não é? Logo, logo vai estar lá na paróquia Nossa Senhora da Lapa. Amém. Que legal. Daqui a pouquinho vai receber a bênção com a relíquia, hein? Mas vamos lá, gente. Vamos ao pensamento de hoje. Vamos embora? Queria ver depois a opinião rapidinha de cada um de vocês sobre esse pensamento. Olha, o melhor conforto é o que vem da oração. São Pio de Pieltretina. É esse mesmo, São Padre Pio. Gente, o melhor conforto é o que vem da oração. Queria começar aqui, vamos começar por você, Patinha. Pode ser? Pode. O conforto, né? O conforto aí da alma, o conforto do ser humano. A oração, até os grandes cientistas já estão comprovando que quem tem uma religião, quem ora, tem grandes regalias espirituais, grandes confortos. Você concorda com a opinião, com a palavra de São Padre Pio? Claro, né? Claro. Você quer complementar? Eu acredito assim, a gente tem aquele costume, a gente até comentava semanas, acho que passada na rádio sobre isso, que a gente tem o costume de desabafar com um amigo, né? De desabafar com alguém que a gente confia, com o padre, mas tem coisa que é na oração, né? E é no conforto, é esse conforto, aquilo que vem do próprio Senhor. Lógico que Deus vai usar o padre, vai usar um amigo, vai usar, né, as pessoas também para tocar nosso coração, mas nada como aquele contato com o Senhor, né? Aquela coisa que eu sinto aqui dentro, que é minha e dele apenas, né? A nossa intimidade. Então, eu acho, é isso que eu tento viver e vivo na minha vida, que é na oração que eu encontro não só o conforto, mas a alegria, é um momento também de me estar em paz, de encontrar a paz que eu preciso para viver. Nós estávamos falando aqui com nossos convidados que o São Padre Pio fez vários milagres extraordinários. E para fazer isso aí tinha que ter uma intimidade muito grande com o nosso Senhor, que é essa coisa da oração. Ele era um homem que vivia em oração constante com o nosso Senhor. Por isso, ele tinha esse conforto na alma. E é isso que você está falando, né, Patinha? Diante de tantas tribulações que a gente conversava aqui, de perseguições, de dores até no corpo físicas, né? É na oração, com certeza, que ele teve forças para seguir e deixar esse legado de santidade, como provavelmente vai dizer o livro, né? Falando de legado também. Quer complementar, Rogério, já o que ela está colocando? Sim, eu poderia falar que em 1954, Padre Pio, ele inaugura em São Giovanni Rotondo um hospital chamado Sollievo della Sofferenza, a Casa Alívio do Sofrimento. Olha. E ele falava para todos os médicos que ali trabalhavam voluntariamente que não adiantava dar só o remédio àquela pessoa que ia à procura de ajuda, de tratamento, de cura, mas tinha que dar 3 gotas de amor. Olha. E essas 3 gotas de amor era o acolhimento, era a oração, era a humanização no tratamento desse enfermo. A medicina naquele tempo não tinha como comprovar, como o senhor bem frisou aí, hoje a medicina comprova que o acolhimento, né, que a fraternidade, que a humanização em qualquer tratamento, seja ele qualquer doença, é fundamental. Mas Padre Pio já na década de 50, que assim, ele já nos ensinava não falava disso, isso. Já estava trazendo isso. Não, muitos médicos que ali serviam teve o seu conselho de medicina cassado, porque ele culminava dessa ideia de Padre Pio, eles aceitavam isso.
E a Organização Mundial de Saúde não tinha esses dados ainda comprovados. Quer dizer, ele passou por tudo isso, né? E hoje ele nos ensina como é importante a oração, como é importante a humanização no tratamento ao enfermo. Que legal, bacana. Você também pensa algo por esse caminho também, doutor Paulo? Ou você quer complementar? Pode discordar, pode fazer qualquer coisa, tá? Pode. Não, eu acho assim, eu vou um pouco mais científico. Vocês que são efetivamente os doutrinadores aí religiosos, né? Claro, não dá nem para se comparar ou conversar alguma coisa em relação a isso. Até o colega aqui falando do Padre Pio, eu fico até... Mas assim, eu lembro que eu vi uma reportagem no qual fizeram a medição de pessoas que oravam. Então, a vibração da mente naquele momento era uma vibração assim quase de um transe. A pessoa quase que saía do seu corpo, né? Então, assim, cientificamente, também tem alguma explicação no sentido de que é uma comunicação que extrapola a razoabilidade do raciocínio, né? Certo. Então, acho que a oração realmente tem uma força. Muita gente que efetivamente precisa de uma energia, alguma coisa, que está enfrentando um problema muito grave, seja emocional, principalmente emocional, né? A oração em si é o seu fortalecedor, é o seu escudo, aquele que levanta mesmo, né? O tônico, né? Eu acho muito bacana isso daí. E realmente é o que dizem. É o louvor para os deuses, né? É o reconhecimento, né, disso daí. Acho que em poucas palavras... Sim, mas já deu para entender realmente esse poderio, né? Esse sobrenatural que ocasiona. O pessoal chega no transe, chega numa vibração medida que é quase um transe mesmo. Talvez é porque o ser humano ele esqueceu que ele também é um ser para o sobrenatural. É isso, doutor Gutierrez, você também entende isso? O senhor também é médico, tudo, passa por experiências que muitas pessoas são sofridas e às vezes a oração realmente ela é muito importante mesmo, né? Então, vou levar para esse mesmo lado um pouco mais técnico, embora esteja bem distante do que é a minha especialidade. Mas como você falou, a gente tem alguns estudos que mostram exatamente isso daí. Muitas vezes quando a gente fala de um estudo na medicina, a gente não entende por que aquilo aconteceu. Qual foi o mecanismo, qual a explicação. A gente consegue medir as consequências daquilo. Então, eu posso não saber por que aquela pessoa está melhor, mas eu consigo ver que realmente está funcionando. Aquilo faz diferença. Perfeito. Talvez a medicina nunca explique. Isso. E aí, a gente entra na parte da fé. Às vezes a medicina ela se silencia, né? Exatamente. Talvez é o único momento que ela silencia e fala, eu não consigo, daqui para cá eu não consigo explicar. É algo que está talvez fora do nosso alcance. E olha que a medicina é muito importante, hein, gente? A medicina e a ciência, né? Olha, hoje é o dia de São Padre Pio. Ele é conhecido por qual tipo de marca, gente? Estigmas ou cicatrizes de batalha? Então você que está agora nos acompanhando em casa, você que vai voltar pelo nosso Instagram, no finalzinho do programa, nossa queridíssima Laurinha vai lembrar o padre, falar o que o povo respondeu aí, tá? Então, olha lá. O Instagram é oficial, é @programa Bendita Hora. Finalzinho do programa, a nossa Laurinha fala, padrezinho, olha o povo que respondeu aí, o padre vai falar. Tá bom? Fechou? Vamos aqui a primeira informação. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Padre Pio, vida, carisma e legado. Nosso querido Rogério Melo trouxe aqui esse trabalho aqui. É o trabalho mais recente seu, Rogério? Sim, é o meu segundo livro. Lançado dessa vez pela editora Ângelos. Uma biografia que eu falo da vida de Padre Pio, e aí eu atesto aí destaco alguns carismas, desse santo muito carismático, que teve diversos carismas, eu cito 7 carismas e deixo também o grande legado que ele deixou, que são os filhos espirituais e os grupos de oração espalhados por 48 países no mundo hoje. Rogério, você que é um homem que estuda muito, você é um missionário que fala muito da espiritualidade do nosso querido São Padre Pio, pela tua experiência, acho que essa é uma pergunta muito básica, mas ao mesmo tempo ela é necessária. O que fez deste homem que o nosso Senhor disse para a humanidade e ele entendeu talvez de uma maneira não melhor nem mais do que os outros, mas ele levou à risca o que o Cristo falou?
podereis fazer obras maiores do que eu fiz? Seja um comigo e verás. Com certeza. O Padre Pio, eu destaco aí a simplicidade dele, a humildade. Ele ficou conhecido como sacerdote salvador de almas. Padre Pio, ele atraía muitas pessoas a Deus, principalmente na celebração eucarística, nas santas missas, que durava de 3 a 4 horas, mas também nos confessionários. Sim. Ele atendia cerca de 200 a 250 pessoas por dia, no intervalo de mais ou menos de 12 a 13 horas que ele ficava no confessionário. Era a cátedra dele, né? Vamos dizer assim, onde praticamente ele ficava uma boa parte do seu tempo atendendo as confissões. E a graça de Deus ali perpassava por ele no confessionário. Ele tinha o dom da clara evidência. Só para as pessoas que não entendem que esse termo, explica para eles um pouquinho o que é essa graça da clara evidência. Muito bem. Ele tinha o dom de clarificar a alma daquele fiel que ia à busca da confissão, do perdão de Deus. Ele sabia realmente se a pessoa estava com o coração contrido, arrependido de fato de ter magoado o coração de Deus, Perfeito. Ou se a pessoa estava ali só para um desencargo de consciência. Isso é muito interessante. Então, ele adentrava ali com as suas orientações, ensinamentos, direcionamento, e os ensinamentos de Padre Pio não entravam no ouvido e saíam no outro. Entrava no ouvido e ia direto para o coração. Da a pessoa verdadeiramente mudava de vida. Ladrões paravam de roubar. Mulheres que tinham vida dupla se convertia, homens corruptos paravam de se corromper. E essas pessoas, Padre Pio começou a chamar de filhos e filhas espirituais. Pessoas dirigidas, orientadas dentro da reta doutrina da Igreja Católica. Que coisa interessante, olha só. E voltando um pouquinho sobre essas claras evidências, é quando a pessoa sentava ao lado do São Padre Pio, que a pessoa não falava algum pecado dela. Não é que ela somente esquecia, ela não falava, ela omitia. E ele dizia, e aquele pecado, você não se arrepende de ter feito aquilo, a senhora não se arrepende, a pessoa levava um susto, né? Porque senão a graça de Deus também não acontece, a pessoa precisa... Então ele tinha dons extraordinários. Extraordinários. Isso todos os leigos cristãos podem ter também, não é que pode ter igual, pode ter carismas sobrenaturais, porque parece-me que o nosso Senhor deixou isso claro, que todos que vêm a mim fará obras grandiosas. Com certeza, todos nós batizados, a nossa única meta e o objetivo é viver uma vida em santidade. E Padre Pio, ele demonstra isso dentro da sua vida, do seu legado. Podemos citar outro carisma dele, a bilocação. Estava em 2, 3 cantos ao mesmo lugar, no mesmo lugar. Sem ter morrido, viu, gente? Nunca saiu de dentro do convento. E viram ele na canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus, co-celebrando a missa de canonização de Santa Teresinha. Eu estive agora, no começo do mês, em Salto, no Uruguai. Fui convidado a pregar no grupo de oração de Padre Pio. E estive rezando junto ao corpo de Dom Damiani, um bispo da Diocese de Salto, que teve um caso de bilocação com o Padre Pio em 1941. Meu Deus do céu, coisa E com essa experiência desse bispo, desse arcebispo de Salto, hoje o Uruguai é um dos países que tem mais grupo de oração de Padre Pio, já passa de 90 grupos de oração. Que legal. Eu acho que só para fechar esse momento aqui que você está falando, Rogério, é muito interessante a gente entender que esse padre aqui, ele teve tantas coisas lindas que ele fala que, olha, eu quero saber mais dele, eu quero saber mais, eu quero ser como ele, etc. Alguma coisa. Lembra-se que toda essa graça que Deus confiou a ele foi também provida de muitos sofrimentos, perseguições e lutas contra Satanás também, viu? Sim. Então, ninguém que entra no caminho do Senhor para ser santo fique ileso. Ninguém, não existe na história alguém que ficou ileso dos golpes na tentativa mortais por Satanás na vida dele. Ele sofreu muito também, né? Sofreu muito. Ficou calado mais de quantos anos? Que não pôde nem celebrar nada. 3 anos ele ficou proibido da igreja de celebrar e de receber em confissão os fiéis. Por 3 anos. Tudo isso por muito sofrimento, que não foi fácil, não. Legal. Daqui a pouco a gente fala mais aí. Dá vontade de ficar falando. Outra aqui, ó. Como identificar práticas abusivas nas compras e serviços?
Doutor Paulo, isso aí é uma coisa assim, porque toda hora a gente está sendo abusado na hora da gente comprar alguma coisa. Praticamente. Mas isso é porque falta uma atenção, claro, do consumidor ou é porque a falcatrua é tão bem feita que nós estamos caindo toda hora numa falta de identificação aí? Eu acho que existe um equilíbrio nessa balança. Mas tem um fator aí que eu colocaria também, a nossa compulsividade na hora. Boa. Então, essa compulsividade, acho que a doutora ali... eu tô quieta, você viu que eu fiquei caladinha quando ele falou na compulsividade. Muita mulherada com sapato e bolsa. Roupa. Não falei por ser mulher, pelo amor de Deus. Eu falei pela própria... Mas eu tô me entregando. Eu sou um caso desse, consumidor, confesso. Em casa eu sou mais que minha esposa. Mas assim, a compulsividade, por quê? Normalmente nós recebemos aí, somos bombardeados por ofertas, vindo de todos quanto é meio de comunicação, e-mail, WhatsApp, Instagram. O que nos falta? Nós temos aquela compulsividade de comprar. Olha, eu não vou... Isso aqui é uma hiperoferta, mas o que está por trás disso daí? Quais são as práticas abusivas que vêm por aí? Bom, vamos lá, vamos identificar algumas dessas práticas. Nós temos lá, principalmente, propaganda enganosa, né? Você sempre vai ter aquela promoção imperdível, né? Que te prometendo aí mundos e fundos. Quem nunca, né? Aquele... É o marketing que eles fazem, sim, né? Aquele creme que você utiliza e que é aquele menos 10 anos, né? Aquela, é quase milagroso, mas não no sentido espiritual, hein? Não no sentido espiritual, é milagroso no corporal. Aquele equipamento que você vai fazer por 5 minutos todos os dias e vai ficar com o corpo aí bem perfeito lá, né? Então, isso essas ofertas que não tem Anvisa por trás, não tem um resultado efetivo lá comprovado, isso é uma prática abusiva, né? Nós temos um outro tipo, que é a venda casada. Isso é muito comum. O que é a venda casada? Você quer adquirir um produto, mas, em compensação, aquele fornecedor está te ofertando uma outra, fala, olha, você vai levar isso, mas... me leva esse aqui também. E você não tem nenhum tipo de interesse naquele tipo de produto. Certo. A gente tem um exemplo aí, você quer um financiamento num banco, o banco chega e fala, perfeito, tá tudo prontinho. Só que tem esse segurinho de vida aqui que eu preciso te enfiar para bater uma meta, né? Sim. Isso também é uma hiper situação de um abuso, né? Uma prática aí abusiva aí na aplicação dos serviços, né? E o Código de Defesa do Consumidor proíbe isso, né? Se você se sentir assim constrangido, você pode até utilizar do mecanismo de fazer uma notificação para o IDEC, né? Enfim, procurar alguns órgãos aí para reclamar nessa história. Até o Reclame Aqui é um bom caminho aí, né? E tem um terceiro que a gente também, que é muito comum, que é aqueles débitos não autorizados. Aí você pega lá a sua conta de telefone e fala, pô, mas o que é esse débitozinho de R$3 e alguma coisa, né? E esse 4 e alguma coisa. Não contratei, é uma consultoria de não sei o quê. Você pega a conta da internet, tem lá vários, né? E se você for efetivamente contestando, se você somar isso no fim do ano, dá um bom valor que você economiza. Fala, pô, nas minhas férias eu poderia ter gasto isso lá na praia, né? Isso daí, eles né? foram cobrando e você não sabe nem para que. Não, aliás, esse negócio de cobrando e não sabemos o que é, a gente viu o que deu lá no golpe do INSS, né? Vê que o pouquinho, quando chegamos... né? Então... E exatamente essas situações, as mais práticas abusivas maiores são essas. São essas aí. Super interessante, tá vendo, gente? Então vamos ficar bem espertos aí. Isso aí é muito importante que o doutor está falando, hein? Médicos de esporte apontam importância da prevenção e risco do supertreinamento.
Hoje a galera tá... Nós estamos vivendo o advento do doutor Gutierrez, das academias, hoje homens e mulheres como nunca, até os mais idosos também, hoje estão indo muito, mas para a turma mais nova, esse super treinamento, as pessoas estão fazendo uma verdadeira adoração ao corpo. Mas até que ponto o risco que isso pode trazer numa prevenção que você está fazendo, comendo bem, mas eu estou exagerando nos meus exercícios. Conta um pouquinho, o senhor, como um clínico geral, o que isso pode também... Acho que nem 8, nem 80. Acho que a gente precisa ter um... É exatamente por aí. O que acontece a gente acaba tendo um parâmetro muito irreal de beleza atualmente, e a gente é bombardeado com essas informações o tempo todo. É na televisão, em mídia social. Até um pouco que o doutor falou aqui também. Né? Aquela propaganda do você vai ficar desse jeito. Vai ficar lindão, cara. E tem um certo lado positivo disso daí, porque incentiva as pessoas a começarem a mudar. Só que conforme elas vão mudando, elas começam a perceber que nunca vão chegar, de fato, naquele objetivo. E com isso elas começam a se esforçar cada vez mais, a tentar ir além do que elas conseguem. E se a gente pegar o contexto como um todo, a pessoa que está começando isso, muitas vezes é uma pessoa destreinada, uma pessoa que está acima do peso, que não tem nem capacidade de um esforço tão grande. Então a gente pega, por exemplo, um obeso que não fazia nenhuma caminhada e que decide correr. Ele não tem um joelho que está preparado para aquilo ali. Ele não tem um condicionamento cardiovascular para isso. Só que ele tenta. E ele começa a fazer com dor, ele começa a tomar uma medicação para aliviar a dor e continuar fazendo, uma medicação para reduzir o apetite. A gente vai levando o corpo além do que ele é capaz de se recuperar. A gente pensa em treinamento físico, a gente tem que promover um desgaste, além do que você está adaptado, para depois o seu corpo fazer um processo que a gente chama de supercompensação. Com esse processo, ele te dá uma capacidade maior. Se no momento que você está fazendo esse desgaste, você vai muito além da sua capacidade de recuperação, começa a ficar um saldo negativo. E no dia seguinte, um pouco mais e um pouco mais, você começa a estar exposto ao risco de lesão. O joelho, o próprio risco cardiovascular como um todo, risco de infecções. Você começa a ter um desgaste tão grande que você vai ter uma infecção de garganta, você vai ter uma pneumonia, uma infecção urinária, porque seu sistema imunológico fica comprometido. Então, tudo precisa de balanço e não é diferente. Na verdade, o ser humano já vive numa ilusão de autodomínio de si mesmo, né? Então, a pessoa acha que ela promovendo esses exercícios, eu paro quando eu quero, eu pego o peso que eu quiser, eu começo a correr se eu quiser, é uma falsa ilusão que até espiritualmente a gente já sabe. E acaba agravando cada vez mais um super treinamento. O rapaz tem um biotipo que ele quer se igualar a um cara que é maior do que ele, que tem um biotipo diferente. Não adianta você querer fazer uma coisa para ter aquele estereótipo lá. Você tem que fazer uma análise da sua natureza, do seu modo de ser, não é, doutor? Exatamente. Você tem que avaliar a sua saúde e ver qual é o próximo passo para melhorar. Para melhorar. Não pode pular a etapa e querer fazer o que eu vi aquela pessoa fazendo, o treino daquela pessoa, aquela dieta. Perfeito. Tá vendo, gente, que importante isso aí? Uma vez eu fui tentar fazer minhas flexões de braço, ainda bem que o médico falou, não é nada do coração, não. É porque você começou a fazer e os teus músculos do peito começaram a doer. E dava a impressão que era o meu coração que estava doendo. Tá certo? Aí eu parei, fiquei com medo, aí fui procurar um médico. Tá? Mas tem vezes que é do coração mesmo, você não pode fazer qualquer exercício. Hein, mineiro? Mineiro. Mostra a relíquia aí, mineiro. Mostra a relíquia aí do padre, São Padre Pio. Mostrar os cabelinhos dele. O quê? Vai? Você tá doido, rapaz? Aqui é receber a bênção de hoje, pra ver se a vida vai mudar. Tem que acreditar. Vamos aqui, outra informação aqui, ó. Papa Leão XIV diz que manterá políticas de Francisco na Igreja Católica. Patinha, Papa Francisco foi muito querido durante todo o legado que Deus deixou ele aqui na Terra. Sim. Muito querido mesmo. Acho que até depois do Papa São João Paulo II, ele foi assim, tem o maior carisma, né? Agora, se o Papa Leão, eu estou dando uma empurradinha para você complementar. Se ele está querendo manter políticas de Francisco na Igreja Católica, é porque muitas dessas políticas do Papa Francisco foram aquilo que Cristo Nosso Senhor pediu para a sua igreja. Isso aí. E o que Cristo deixou para a sua igreja, os papas precisam manter. E o Papa Leão nos parece ser muito fiel
a doutrina da nossa igreja. Esse é um dos caminhos? Esse é o caminho que ele vai seguir, porque na verdade essa matéria é muito mais para quem é de fora do que para quem é de dentro, porque a gente sabe, né, que a doutrina não vai ser tocada, né? Isso não é, mas o que ele quis dizer, o que ele disse na entrevista é que vai sair um livro, né? Então já estão saindo alguns pedaços desse livro, dessa entrevista que ele deu em julho. E aí algumas coisas já estão saindo, que é o quê? Que é o que o Papa Francisco fazia, o acolhimento, né? Algumas discussões que ele abriu vão continuar, as questões de diálogo com o povo. Então, são coisas que o Papa Francisco já trouxe e ele vai manter. Isso que seria essa coisa de manter as políticas. Mas o que é da doutrina, as pessoas têm que deixar isso muito claras. Isso. Né, na cabeça. O que é da doutrina da igreja não será tocada, não é tocada, né? O que o Papa Francisco fez durante todo o seu tempo, usando as redes sociais, usando, né, a gente pela primeira vez, a gente já comentou, acho que até aqui, a gente viu o conclave acontecendo, aquela coisa de fechar a porta e tudo mais, que a gente nunca tinha visto. Então, tudo isso a igreja está fazendo, né? Vai fazer. Com certeza o Padre Pio, por exemplo, no seu tempo usaria as redes sociais. Então é isso, é a gente realmente usar aquilo que o mundo hoje está nos trazendo. Mas a doutrina, o que é da Igreja Católica, é da Igreja Católica. A doutrina não se mexe, né? Isso é importante a gente pensar nisso, porque às vezes quando muda e a gente acaba acessando muito a internet, vendo muitos canais, né, fora, por exemplo, a Rede Vida, enfim, então a gente acha que, ai, nossa, agora... E eles questionam muito essas coisas ao Papa, mas a igreja eu acredito também que esse diálogo que o Papa Francisco fez muito bem, e agora o Papa Leão vai dar sequência, o mundo está vivendo períodos de culturas diferentes. Então, esse diálogo com o diferente, que a gente desconhecia, né? Com algumas... que são até, a princípio, quem olha assim de primeira, parece ser extremamente contrário à doutrina da Igreja Católica, mas ter um diálogo com eles, poder ouvi-los, respeitá-los, tá certo? Isso aí é o grande diálogo do mundo. Ele disse isso. Até mesmo porque o Papa Leão XIV, ele escolhe esse nome porque o Leão XIII foi o que iniciou a doutrina social da igreja com a Rerum Novarum. Com diálogo com aquilo que estava sendo diferente como naquele propósito. tempo também, ele poderia ter escutado muitas injúrias. É claro. Sim. Então, essa abertura do diálogo é importantíssima, né? Ouvir os diferentes, né? Isso é importante. Isso é importante. Ouvir os diferentes. Com viés diferentes. E o que é da igreja continua. A gente é contra a guerra, a gente é a favor da vida. Tudo isso que a igreja já diz, isso continua. Sobre continua o que é a família, segundo a doutrina da igreja. Já disse. Isso é imutável. Agora, o diálogo e acolhimento. E o acolhimento a tudo isso, o respeito para o advento das novas culturas. Isso a igreja sempre teve. Sim. Só que ela nunca vai deixar de dizer a verdade de Cristo Jesus. É que os papas estão à frente, os seus bispos e contrapartida os padres também, fiéis à doutrina da igreja. Eu gosto de colocar uma coisa assim que é muito... e a gente percebe. O Papa Leão foi escolhido por Deus, enviado pelo Espírito Santo, porque a sua igreja rezou por ele. A igreja inteira rezou. A importância da oração. Exatamente, a importância da oração. Então, este Papa que foi escolhido, que está ali, o Papa Leão, que ele diz que até hoje ele se pergunta se é ele mesmo que deveria ser. Sou eu mesmo? Sou eu mesmo. Tá que nem o Robert De Niro, né? Eu? Você tem certeza que sou eu? Então, é esse Papa que foi escolhido... Porque nós oramos, a igreja orou. Então, é importante pensar nisso, que ele vai dizer aquilo que é da nossa igreja, que é do nosso Senhor e que a gente orou para que viesse um homem santo. E o Papa Leão XIV está provando isso, que ele é. Que maravilha, que bacana. Tá vendo, gente? Gostoso isso, né? Legal, hein, Patinha? Dá vontade de ficar falando mais sobre isso. Olha aqui outra informação. É essa mesmo? A geração Z, marcada... Não é essa, né? É outra, né? Essa aí acho que é depois. A Patinha vai entrar nessa aí depois de novo. Vamos ver aqui a outra notícia. Não. Essa não. É outra. Vamos lá. A 2. Esse. Aqui, ó. Padre Pio, um exemplo de fé e santidade nos tempos modernos. Rogério, o Padre Pio, ele foi da nossa contemporâneo, né? Ele é contemporâneo, acho que foi em 68. 68 ele 68 a 57 anos atrás. 57 anos atrás, estava deixando... São Padre Pio estava deixando um grande legado aqui, estava indo para o céu. E só em 2002, no dia 16 de junho de 2002, pela mão de um grande amigo dele,
Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, ele é canonizado na Praça São Pedro. Foi ele que o Papa, ainda não era Papa, foi lá falar com ele. Com certeza. Ele já... Karol Wojtyła era apenas um neo-sacerdote. Sim. Tinha acabado de ser ordenado. Tinha ido a um colóquio com o Padre Pio, passaram a noite em oração e ali formaram uma grande amizade espiritual. E ele, de manhã, quando um frei se aproxima de Padre Pio e pergunta: quem é esse padre, esse polonês? Que ficou a noite toda contigo. E aí ele falou: esse daí vai ser um grande Papa. E realmente o Papa João Paulo II foi um dos grandes pontificados, se eu não me engano, de 26 anos. Sim. O senhor até falou aqui, uma grande popularidade. Demais. Né? E se Padre Pio hoje é santo, se deve ao seu amigo João Paulo II, que antes de morrer, ele pediu para a causa dos santos acelerar o processo de canonização do seu amigo. Tá vendo? Não tem como. Os dois se tornaram um em Cristo, a coisa acontece. Agora, Rogério, eu tenho uma coisa muito interessante, que eu sempre falo isso muito nas minhas homilias, na medida que eu posso, quando dá a oportunidade de falar. Nosso Senhor, ele disse que Deus não fará obra maior, nada de novo do que ele já fez. Então, a plenitude do que Cristo, o que Deus tinha que fazer, fez através de Jesus Cristo. Certo? Então é o seguinte, de tempo em tempo, aquilo que o Espírito Santo nos move, São Padre Pio, em 68, faleceu, o que ele viveu na época dele, que é bem diferente, são 57 anos depois, gente. Nós estamos vivendo já tantas coisas que aconteceram no mundo, né? A nível família, a nível de juventude, a nível de princípios masculinos e femininos. O Espírito é fiel, ele é imutável, ele é sempre novo naquilo que Deus já se apresentou. E muitas vezes a gente ouve falar assim, Rogério, a igreja é retrógrada. Por isso que a igreja católica está perdendo fiéis. É uma mentira isso, gente. Tá certo? A igreja católica não está perdendo fiéis. Nunca esteve. Tá? O que aconteceu muito é que uma multidão vai atrás, é batizada, mas não vive o catolicismo. Então, quando precisa viver a verdadeira fé, que ela é imutável, as pessoas dão passos para trás e vão procurar as portas mais largas no mundo aí fora. Aí vai começar a falar, tá vendo? Por isso está indo embora. Não, não é que está indo embora, é porque nunca esteve. Nunca foi católico. Nunca foi católico. Então, quando a gente fala exemplo de fé, de santidade, para os tempos modernos, é porque aquilo que ele viveu como santidade, com os propósitos culturais da época, ele serve prontamente para o nosso tempo de hoje. Com certeza. É isso? É isso. Padre Pio, ele, como eu falei, ele atraiu muitas pessoas a Deus. Podemos citar aqui algumas delas. Cleonice Morgatti, Rafaela Serazzi, Maria Gargani. Quem são essas moças? Emanuel Brunato. Quem é esse rapaz? São os filhos e filhas espirituais de Padre Pio. Padre Pio, ele deixa 3 milhões de cartas escritas. Porque 3 milhões? 3 milhões de cartas. Esses, naquele tempo, como o senhor falou, da modernidade, não tinha WhatsApp. Não tinha esse Não negócio. tinha Facebook, não tinha Instagram. Então, os filhos espirituais que estavam arrebanhados em todo o mundo, escrevia para Padre Pio e ele respondia. E aquelas cartas eram o quê? Eram lutas espirituais, que servem para mim e para o senhor no dia de hoje. Porque as lutas espirituais, elas são atemporais. O tempo não se apaga. Aquelas lutas que Cleonice Morgatti travou para viver uma vida de santidade, Emanuel Brunato travou, é as mesmas que o Padre Marcos trava no dia de hoje, o Rogério Melo trava, todos nós travamos. Então, Padre Pio, ele deixa esse grande legado de ser um grande diretor espiritual. E a nossa sorte que estamos aqui é porque antes de morrer ele falou que ia fazer mais barulho morto do que vivo. E como ele está fazendo barulho. Olha onde ele está na Rede Vida hoje. Pelo amor de Deus, tá vendo aqui na Rede Vida Televisão? Meu querido São Padre Piozinho lindo. Tamo junto aqui, tá? Aqui, ó. Vamos ver outra informação aqui, gente. Crimes na internet. Vai sair agora, né? O que você precisa saber para não cair em golpes virtuais? A mãozinha, ó. A mãozinha mineira, ó. Ó, doutor, agora nós estamos vivendo o advento da internet. Obviamente, os criminosos vão ficar espertos como golpear via internet. Está todo mundo viciado na internet. Pois é. Padre, permita uma brincadeira primeiro? Permito. Certeza.
me coloca aqui para falar de golpes e tal, ao lado aqui do Dr. Rogério falando de santidade, o que é uma coincidência? Ou é para equilibrar aí o... É para dar uma... É porque é importante ter o oposto com a verdade. Eu fico meio nublado aqui, meu tema, e aqui radiante. Não, mas é verdade. Hoje nós temos aqui o celular, que na realidade nós temos a nossa vida aqui dentro, né? Aqui você tem banco, aqui você pede comida, aqui você pede um carro, né? Tudo aqui. Seus dados pessoais, tudo daqui. Então, você vê, a internet veio e deu uma hipercomunidade para a gente. Nós fazemos tudo isso que sem precisar pegar aquelas enormes filas, enfim. Só que com isso vem as ameaças também, né? E que tipo de ameaça? Esses golpes. Nós temos aí um golpe muito comum, que é aquele do phishing, que eu acho que todo mundo já recebeu. Olha, a Receita Federal te crivou. Clique aqui para pegar a notificação. Olha, você fez aí um pagamento, você concorda com isso aqui, através do... Você normalmente é um torpedo que você recebe, né? Você confirma, né? Tudo isso para efetivamente buscar, tirar sua senha, tudo para buscar aí seus dados e aí sim eles fazerem aí a situação de tirar aí valores da sua conta ou fazer uns créditos aí no seu cartão de crédito. Isso é uma situação. Como que a gente poderia bloquear isso daí? Primeiro, aquela coisa da impulsividade que a gente fala, é aqui e clicar. Tem que respirar, contar até 3 antes de clicar em qualquer coisa aí no seu celular, porque nós estamos isso aí. Segundo, olha, você vê assim, olha, chegou a sua conta de telefone. Muito provavelmente tem um arroba que não tem nada a ver com as empresas de telefonia. É um nome que não tem absolutamente nada. Você tem que efetivamente deletar essa situação. Tem que clicar, né? E outra coisa, muitas vezes você vai entrar para fazer um pagamento, alguma coisa, olha lá se o site tem aquele HTTPS e um cadeadinho. Isso é importante, porque ali você verifica que é realmente um site seguro. Você não vai cair em nenhum problema lá em compras, isso daí. Isso aí era importante ter um exemplo desse feito escrito para o povo ver em casa, né? Mas tudo bem, eu entendi o que o senhor falou. Entendi. Entendi. Então, depois até, se precisar, eu posso passar alguma coisa. Mas essa situação, principalmente, golpe do Pix. Quem nunca, né? Hoje tem muito golpe, né? O golpe do advogado que liga para você e eles montam. Antigamente era uma coisa assim ridícula. Era um cara ligando para você, você comprou um negócio assim, né? Rudimentar. Agora não. O pessoal pega, cola, monta, tem a foto do Paulo ali, olha, saiu sua ação. Tem todas, porque hoje a informação está disponibilizada na internet. Mais com a inteligência artificial também, os caras conseguem fazer um apetrecho ali que... Se você tiver uma ação qualquer, uma coisinha lá, uma batidinha de carro, alguma coisa, no processo, que é um processo público, alguém vai entrar, digitar seu nome lá, vai ter seu nome, RG, filiação, endereço, muito possivelmente telefone, e aí fica o campo muito fértil para essas coisas. Então, você chega lá e recebe lá um WhatsApp, larga a foto, olha, seu processo já saiu, precisamos recolher uma custa e o valor é 150 mil, precisamos de uma custa de 2.573 na conta do João. Esse que é o grande coisa. Ninguém se paga custas aí, é sempre para o Tribunal de Justiça, nunca é para o João. Os caras falam, não, precisa dar para o juiz, para alguma coisa, para o servidor, porque é para ele acelerar, senão vai ficar parado por mais 10 anos o seu processo, né? E aí a pessoa fica desesperada nesse sentido. Na verdade, acho que tinha que ser que nem como você vai fazer uma viagem de navio, para quem foi, já foi. Antes do navio sair, chama todo mundo lá e faz assim, aqui, se acontecer isso, você vai usar essa boia. Se acontecer um barulho assim, você usa esse colete.
Acho que antes de você usar a internet, nós tínhamos que ter toda uma aula e falar, você vai usar a internet? Legal, isso é bom. Mas saiba que provavelmente vai ter um crime assim, como é que você faz? Olha isso aqui. Vai ter assim, vão usar a sua imagem, inteligência artificial, Você tem que ficar esperto. Assina aqui que agora você está capaz de poder comprar sua internet. Pode fazer. Eles estão fazendo sempre coisas novas, né? Eu sei, mas eu estou dizendo, é sempre assim. A gente tem que sempre... Tem que falar sempre do isso, né? E assim, você caiu no Pix, golpe do Pix, como é que eu faço? Primeira coisa, assim, agilidade. Horas assim, pode ser assim fatal entre você recuperar seu dinheiro de uma forma tranquila, recuperar através de uma briga judicial ou nunca recuperar. Esse é o problema. Porque aí você pega e fala, puxa vida, caiu. É ligar para o seu gerente, fala, gerente, me aciona o tal de MED aí que o Banco Central, que o MED é aquela lá, Mecanismo Especial de Devolução, que se criou no Banco Central para tentar devolver esse dinheiro lá, porque eles ficam segurando uma horinha lá, fica fermentando lá, né? Não solta de uma vez. Não solta de uma vez, né? Para dar. Aí se você, de alguma forma, der esse escorregão no tempo, você pode perder tudo, sabe? Então, a agilidade nesse sentido é essencial nesse caso. Nessa hora tem que ter a cabeça fria nessa hora, né? Muito. Tem que ter a cabeça fria. E o gerente que paga a conta, porque ele ouve um monte. Perfeito. Bom, quando eu queria pagar aquela transferência verdadeira, você pediu até minha foto no colégio com aquele globo terrestre. Mas agora, né? E agora o outro... Show, legal. Vamos ver aqui outra informação. Chip da beleza com a ocitocina, isso? Implante hormonal turbinado leva jovem para a UTI. Veja os riscos. O chip da... O que é esse chip da beleza, doutor? Alguém que querendo falar, eu quero ficar igual o Padre Marcos. Vai lá e compra. Coloca e vira um Frankenstein. O que aconteceu? O que está acontecendo? E morre duro. O que é esse chip da beleza? Esse aí é um ponto bem delicado para a gente conversar. Foi proibido, teve uma audiência no Senado, foi liberado de novo. O que é o que chamam de chip, né? O chip é, na verdade, um implante, ou seja, é uma medicação, uma preparação sólida, que vai ficar embaixo da pele, liberando aquilo ali gradualmente. Então, não tem nada de chip, na verdade, é só uma forma de fazer uma medicação. Levando em consideração que é uma forma de fazer uma medicação, a gente tem diversas medicações diferentes que podem ser feitas. Tem uma medicação para o diabetes que ele é mais ou menos parecido com isso. Ele vai liberando aos poucos, né? A pessoa é aplicado na pessoa, né? Tem a insulina dessa maneira. Existe, provavelmente você está falando uma coisa que a gente chama até de pâncreas artificial. Ele vai liberando a insulina gradualmente. Insulina aos pouquinhos, né? Então, existe, por exemplo, falando de diabetes, a metformina, que é um medicamento muito famoso. Existe um implante de metformina, que vai liberando essa medicação gradualmente. A pessoa não precisa tomar várias vezes por dia. Perfeito. Esse caso especificamente, que é uma coisa mais complicada. Você vai ler a história como um todo. Eu não tive acesso ao prontuário, li mais ou menos, viu que outros colegas comentaram. Tinham 4 hormônios diferentes, misturados ali. Por aí a gente já vê que é um absurdo. Quando a gente fala de reposição hormonal, a gente está falando de repor uma coisa que está faltando. Certo. E não de ir combinando um monte de hormônio. Quanto mais medicação a gente coloca, mais risco a gente está expondo àquela pessoa. Então, nesse caso, né, foi a gestrinona, que foi o que ficou famoso como chip da beleza, foi o primeiro que apareceu. É uma medicação que tem uns 50 anos, mais ou menos, não é uma coisa nova. Inclusive, o implante hormonal não é uma coisa nova, embora tenha ficado em evidência agora. Junto com a ciproterona, que é uma outra medicação, com testosterona, que é um outro hormônio, e a ocitocina, que foi o que acabou levando a culpa e que não necessariamente é uma verdade. A gente está vendo ali só no implante uma combinação de diversas medicações. O que mais essa pessoa... um coquetel ali. Exato. O que mais essa pessoa não estava tomando? Então, quanto mais medicação a gente coloca, independe se é num implante, se é por via oral, se é uma injeção, a gente está expondo um paciente ao risco. Mas aí, no caso desse que levou a jovem no UTI, o que aconteceu? Ela faltou ar? Pensou? Então, como eles estão falando de ocitocina, né, o que foi levantado como hipótese seria um distúrbio do equilíbrio de água como um todo. Então, a gente vai ter ali alteração de quanto está eliminando de sódio, potássio, que são eletrólitos, e aí você acaba retendo líquido em algumas regiões. Quando a gente perde o sódio muito rápido, por exemplo, o cérebro vai segurar esse sódio ainda e você vai fazer um edema no cérebro, que pode trazer complicações muito importantes. Isso poderia acontecer com um comprimido, por via oral também.
nesse caso, aparentemente foi por causa disso. Mas tem muito mais a ver com a irresponsabilidade do que foi feito do que com a medicação em si. Entendi. Puxa vida, né, gente? Eu acho que é legal toda a tecnologia, tudo aquilo que a ciência pode trazer de novo, novidade. A gente está falando tudo aqui. Mas a gente também tem que ter um pouco de consciência, né? Eu acho que você querer ficar bem é legal, fazer ginástica é legal, usar até um botox, dependendo como que é, legal. Mas tem alguns limites por causa da vaidade também, né, Patinha? Com certeza. Acho que as pessoas, velho, super jovem ainda, já está preocupada em ficar melhor. Nem precisa. Eu acho que nem precisa, eu acho que prevenir é legal, tal. Não sei, mas não vamos falar nada porque a gente não sabe, cada um tem uma conduta, né? Com certeza. O problema é que deu esses parafusetas aí, toda torta aí, ó. Pode arriscar a vida de um ser humano. Verdade. Vamos aqui, ó. A geração Z, daqui a pouquinho a Patinha vai falar o que é essa geração Z, marcada pela vida digital e pela desconfiança em instituições tradicionais. Está puxando um renascimento religioso no Ocidente. Olha, ô Patinha, acho que primeiramente, só para o que seria bem, resumidamente, o que é a geração Z? Geração Z é aquela turma que já nasceu com a internet. Já nasceu, não é a gente que... É uma madeira internetinha do lado, assim, já brincando com os joguinhos aqui. Sabe? A gente vê orelhão, telefone, com fio, fax. Nossa, fax era impressionante, né? Manda pra lá, coisa impressionante. Mas enfim, essa é a nossa geração. Essa é a nossa. Mas essa turma já nasceu com isso pronto. Isso brincando aqui, aqui já é, que você falou, a mamadeira e aqui já o celular, já essa é a geração essa Z geração para cá, para o pessoal entender bem. Então, e essa geração, o que acontece com ela? Por ela viver muito neste mundo virtual, que não é tocável, né? Não é, o amigo não é assim, não é isso que é a conversa. Certo, a conversa certo. É só virtual. Está sentindo falta disso, de pertencer a algo. Fazer parte de uma comunidade, de algo que seja realmente firme. E outra coisa que eles têm, que é muito interessante da geração Z, eles não são tão consumistas como nós aqui. Pra cá, essa turminha aqui. Nós somos geração São João Batista, nós. Isso. Eu vou explicar o que é a geração Já São explica, João Padrezinho, porque a gente vai conversando. Melhor explicar? Já explica. Gente, a geração São João Batista é uma nova palavra que saiu da minha boca. Porque é o seguinte, São João Batista foi o último profeta do Antigo para o Novo. Então ele passou bastão para o Novo. Tanto é que nas igrejas antigas tinha São João Batista aqui e a Virgem Mãe Mariazinha aqui. Ele apontava já para o Novo. Então nós, dos anos 40, 50, pegamos aquela fase dos nossos pais, que vivia nem telefone tinha, televisão, male, rádio, e a gente já pegou uma transição vindo e começamos a entrar já no advento da internet. Exato. Tá certo? Então nós somos o período São João Batista. Nossa geração. Essa geração Z já é do Novo Testamento, exatamente. Então, eles já têm isso, vivendo mais aqui, com aquilo na mão. Então, pelas redes sociais, eles têm encontrado os santos, como o Santo São Carlos Acutis, né? Que olha, né? Até porque eles estavam fuçando, encontraram alguém da geração deles que vive o que eles vivem ali. Isso aí. Então, eles estão vendo também ali, eles se encontram, cursos, padres, roqueiros. Opa, esse padre é roqueiro, vou acompanhar esse padre. Então, precisa ver se esse padre tem juízo. Tem juízo. Se roqueiro, tanto bem, precisa ver se ele é doutrina da igreja. O que eu conheço tem juízo. Então, ali eles estão encontrando aquilo que muitas vezes eles não conseguem encontrar em outros lugares, de influenciadores que só pensam na beleza, de estar sempre muito bem. Interessante, hein? Né? De também na questão da golpe. Então, naqueles que só vendem coisas, que fica superficial. Os influencers? Exatamente. Então, influencers ou evangelistas? Evangelizam ou influenciam? Também, muito bom colocado. Então, nessa coisa muito... que passa, né? Passageira mesmo. Eles encontram na igreja. Encontram um sentido. Como no caso de São Carlos Acutis. Tá aí, né? Todo mundo falando, um santo que já se vestiu de Homem-Aranha, por exemplo. Então, isso fica muito próximo. Isso fica muito próximo deles. Então, isso vai trazendo essa coisa de, vamos ali, vamos para a igreja. O que a igreja está trazendo? O que ela tem de bonito? Que ela traz tudo isso, né? E a nossa igreja, ela está deixando isso bem claro, mostrando os santos, né? Carlos Acutis, agora dia 7.
O Papa Francisco foi o Papa, no seu pontificado de 12 anos, que mais canonizou santos. Foram 948. Então, a igreja, ela está nesse caminho de mostrar pessoas, igual a nós, do nosso tempo, que vive essas dificuldades cada dia, mas que são santos. Que lutaram por essa santidade no seu dia a dia. Gente, nosso tempo acabou. Que pena. Quando o programa é bom, é rápido demais, vocês perceberam? E o programa hoje foi muito bom por causa de vocês aqui. Nem perguntas vamos ter? Nem perguntas dá tempo, só na próxima volta sua aqui, doutor Paulo, que o senhor é fantástico. Eu vou cobrar. Olha, tá passando já os teus contatos embaixo. Doutor Paulo, o senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado pelas suas colocações, foram muito boas, tá? Eu que agradeço. Já o padre vai dar bênção com a relíquia de São Padre Pio. Rogério, quando é que você volta aqui? Quando o senhor chamar. Ó, rapidinho, cara. Você é espetacular. Gostei demais de você, tá? Obrigado. Patinha. Do meu lado, para equilibrar. Muito bom. Então, só lembrando, Padre Marcos, Rádio 9 de Julho, todos os dias às 11 horas da manhã. Inclusive, nas quintas, temos adoração ao Santíssimo, toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Aí, 1600 ou pelas redes sociais, Rádio 9 de Julho. Hoje tem missa, daqui a pouquinho, Noite Carismática, lá na Paróquia Nossa Senhora da Lapa. Redes sociais, Facebook, YouTube, Padre Marcos Roberto Pires. 19 horas, hein? 19 horas. Obrigado, Patinha. Tamo junto sempre. Sempre. Doutor, gostei demais do senhor. Muito obrigado pelo Gutierrez. convite. Volta aqui pra gente Volto falar sim, mais com sobre os toda teus certeza. trabalhos. Tá bom? Gente, o padre vai abençoar agora, vai dar bênção pra você. Tem enquete também. Tá? Tem a enquete também, mas ó, deixa eu ver a enquete como é que ficou. Olha aí, ó. 70% estigmas e 30% 70% estigmas, falaram o público, e apenas 30% disso foram cicatrizes. Então, acertou, foram estigmas que o padre São Padre Pio teve. E o Senhor Deus vos abençoe. E que pela intercessão de São Padre Pio, Deus abençoe você e aqueles que você traz no seu coração. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, com a intercessão de São Padre Pio, fiquem em paz e até a próxima, se Deus quiser. E parabéns, Bruce Springsteen. Aí sim. Olha. Or mister, when you're young, they bring you up to